Vamos agora ao ponto C. O ponto C traz uma informação importante, é uma questão bem interessante. Qual é a altura relativa ao vértice A deste triângulo? O vértice A é aquele vértice que nós marcamos que tem o ângulo A, né? Então, se a altura relativa desse vértice, ele está propondo que calculemos esse valor aqui, essa altura aqui, ó, que vai do vértice A até a base BC do triângulo, tá? Então, ó, essa altura, como calcular essa altura? Bom, pela geometria analítica, a gente sabe que a altura de triângulo, nós podemos muito bem fazer a distância entre um ponto e essa reta, né? Que seria a reta formada pelos pontos BC. Então, nós podemos fazer a distância do ponto A até essa reta BC. Como não temos a equação dessa reta BC, esse é o primeiro passo da nossa questão, é realizar a equação da reta BC. Bom, o ponto B tem coordenada 3, 3. Não, desculpe, 0, 1. O ponto C tem coordenada 1 e 6. Então, agora, com essas duas coordenadas, nós podemos montar, né, um determinante, ou pode ser através da equação reduzida da reta, pelo coeficiente angular, qualquer uma dessas fórmulas vão fornecer a equação geral da reta, tá? Agora, mais rapidamente, é através do determinante, porque se você tiver a reduzida primeiro, você vai precisar, né, deixar no formato geral. Pelo determinante, já vai nos fornecer o formato geral que a gente vai precisar para usar na fórmula de distância entre ponto e reta. Então, facilita, né? Então, lembrar do determinante, ó, x e y, coordenadas, né, gerais, 0 e 1, que é a coordenada do ponto B, 1 e 6, que é a coordenada do ponto C. Para completar o determinante, uma coluna de 1, porque 1 é neutro na multiplicação, não vai alterar os valores. Esse determinante deve ser igual a 0, que a gente sabe que os pontos estão alinhados. Então, essa parte já é de definição, né, da geometria analítica mesmo. Resolvendo determinante, diagonal principal, x, produto, o y vezes 1 vezes esse 1 de baixo, y. A outra diagonal é 0 vezes 6 vezes 1 lá de cima, então fica 0. Diagonal secundária, nós temos que lembrar que todos os valores, né, são negativos. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, vem pra cá, menos 1. 6 vezes 1, 6, vezes o x, menos 6x. 0 vezes o y vezes o 1, aí fica 0. Igual a 0. Quem vai ser a equação da reta, então? X com menos 6x, menos 5x, mais y, menos 1, igual a 0. Então, aqui nós temos, né, a equação da reta. Vamos usar a equação da reta e vamos utilizar o ponto A, que tem coordenada 3, 3. Então, distância entre o ponto A e a reta BC. Lembrar, né, da fórmula de distância. Módulo de A vezes o x do ponto, mais B vezes y do ponto, mais C da reta, que é o termo independente, dividido tudo por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, A, B e C são os coeficientes da reta. A, B e C. Agora, o x e o y são as coordenadas do ponto que a gente está fazendo a distância. Então, ponto A, que tem coordenada 3 é 3. Então, vamos jogar tudo agora na fórmula substituindo. A vezes o x. A é o menos 5, que é o coeficiente do x, lá da reta, vezes 3, que é o x do ponto A. Mais B, que vem da reta, coeficiente do y, que é 1,
vezes o y do ponto, que é 3, mais c, que é menos 1. Pronto, fechou, que é o último coeficiente. E a e b ao quadrado, a é menos 5, já vimos, mais 1 ao quadrado, que é o coeficiente do y. Distância, então, vai ser menos 15 mais 3, menos 1. Menos 15 menos 1, menos 16, mais 3, menos 13. E aqui, raiz de menos 5 ao quadrado, 25, mais 1, 26. Como é módulo, né, porque a gente quer a medida de distância, então por isso que módulo, nós não queremos uma medida negativa, até porque ela não existe, então nós queremos apenas um número na sua totalidade, né? Então, ó, 13 sobre raiz de 26. Para não ficar raiz no denominador, a gente faz a racionalização, então fica raiz de 26 sobre raiz de 26, finalizamos, ó, 13 raiz de 26 dividido por 26. Se quiser simplificar, pode, né? Aí pode dividir aqui tudo por 13. Vai ficar raiz de 26 dividido por 2. Como a altura não tem unidade de medida nessa questão, a gente pode determinar simplesmente a altura como raiz de 26 sobre 2. E se quiser extrair raiz de 26 na calculadora e dividir por 2 e apresentar o valor decimal, também fica correto.